As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h10, 3h10. Hoje estamos começando um pouquinho mais tarde. A rede deu um pouco mais tarde o nosso programa, mas não tem problema. Você tem um pouco mais de 50 minutos de entrevistas e matérias para você. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2013. É aniversário da cidade de Sertanópolis, aqui no interior do Paraná. Parabéns a todos vocês que vivem na cidade de Sertanópolis. Hoje também é Dia Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana, como que você tá? Tô bem, graças a Deus, excelente depois da vitória do Atlético Paranaense ontem de virada. Foi pra mim o melhor jogo do Brasileirão até agora. Que coisa, hein? 7 gols, que maravilha, Ciro E quem Júnior. diria Marcão fazendo o gol mais bonito e o decisivo, né? Quero ver você falar disso daqui a pouquinho aqui no Esporte. Mas Pedro Odoni também já fez tanto gol, danado. É verdade, quem tinha Pedro Odoni no Atlético Paranaense não pode falar muita coisa não, você tem toda a razão, Ciro Júnior. Você também tá feliz hoje? Tô feliz, o futebol paranense ganhou, o que importa também, né? É verdade. O importante é o futebol do nosso estado do Paraná. Daqui a pouquinho você tem todos os detalhes do esporte aqui. Quem tá no estúdio também, eu tenho que falar já. A entrevista é depois do intervalo, mas tem que falar já. Quem tá aqui no nosso estúdio é o Mauro Miller, grande pessoa, incrível radialista, um grande amigo. Mauro Miller, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Que prazer estar aqui vendo você pessoalmente e falando com os ouvintes da vida aí. Prazer é ter você aqui depois de tanto tempo. Olha, eu trabalhei com o Mauro Miller há muito tempo. É muito bom revê-lo depois de tantos anos, viu? Não posso dizer que foi lá em 95, senão as pessoas vão pensar que eu sou velha. Não é bem verdade, assim, né, Mauro Miller? Mas é um prazer estar aqui também, viu? Daqui a pouquinho o Mauro Miller vai nos dar uma entrevista. Ele que faz parte do grupo Gorgonzolas. Muito humor por aí, Mauro? Com certeza, vamos fazer a pessoa rir, né? Tem que fazer as pessoas irem. Daqui a pouquinho você vai rir muito aqui com o Mauro Miller e também com todos os demais integrantes desse grupo. Vem todo mundo? Vem o Daniel e vem o Cadu também? Eu acho que o Rafael Lobo vem certeza. O Daniel, ele é uma pessoa séria, ele trabalha, horário comercial. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que fazer o serviço sujo. Isso. Então talvez o Daniel, mas o Rafael certeza que vem. Ok, você vai ter daqui a pouquinho entrevista com o Mauro Miller aqui, também todas as informações a partir de agora no Vida News, que já está no ar, 3h12. E vamos agora às manchetes do dia, começando pela manchete de Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, Ciro Novaes. Hoje, o tema, o partido oxímoro. Vocês vão saber o que é um partido oxímoro. Deu curiosidade, Ciro Júnior? Deu, né? Mas eu até sei qual partido que ele tá falando. Né? Eu também já sei, não preciso nem ouvir, que eu já sei de qual partido o Ciro Novaes está falando. Vamos agora às informações de Eduardo Santana, informações do esporte. Vamos lá, Eduardo, é com você. O Troféu Brasil de Atletismo 2013 começa a ser disputado nesta quinta-feira no estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, em São Paulo. E ainda no esporte agora, a informação é de Ciro Júnior. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Largo abre inscrições para novos conselheiros tutelares. E agora você tem aquela manchete que é sempre especial, para você rir um pouquinho, para prestar atenção, analisar a vida. A manchete é de Rogério Ataíde. Está faltando farinha. Ah, meu Deus, só faltava essa. Para a fabricação de hóstias na Igreja Católica. Para fabricação de hóstias. Vamos ouvir daqui a pouquinho o que o Rogério Ataíde quer dizer com isso. Eu chamei o Ciro Júnior para falar do esporte, ele falou de Campo Largo, veja só, agora sim ele vai falar de esporte. Vamos lá, Ciro Júnior. No melhor jogo do Brasileirão até agora, o Atlético vence a Ponte Preta em Campinas, com o maestro Paulo Baier começando como titular da equipe rubro-negra. E põe maestro nisso, hein, Ciro Júnior? Que coisa, que diferença. Nossa, como que pode? Depois de 8 meses sem ser titular do Atlético, ele chega e arrebenta, né? Bom, isso a gente tem que chamar de cantinho. O Drubski dá uma boa conversa com ele. É que o Drubski ficou chateado que ele não colocou o Paulo Baier no último jogo contra o Flamengo, né? É já triste começou como a gente titular ouvir agora. um técnico dizer que ficou chateado de não ter colocado. Como chateado? Vai lá e coloca, Drubski. O que é isso? A gente morre e não vê tudo, né? É, como eu dizia, um grande amigo meu, não é mais, Mário Celso Petralha, a gente não morre e vê cada coisa.
3 horas 14 minutos. Estas e outras informações a partir de agora no Vida News, que já está no ar. Tempo e temperatura. Na quinta-feira, a massa de ar seco e frio segue atuando sobre o Paraná e a previsão é de um dia ensolarado. Apenas em algumas áreas do sudoeste do estado, a nebulosidade aumenta devido à rápida passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul. Ainda há chance de formação de nevoeiro no começo do dia, porém com menor intensidade. O frio da madrugada perde força e no período da tarde, devido ao predomínio do sol e dos ventos que sopram de norte, as temperaturas sobem e faz calor de até 27 graus em Paranapoema. Na capital, mesmo com o tempo firme e o céu claro, as temperaturas seguem mais amenas, em torno dos 21 graus. Na região de Palotina, tempo firme, com sol entre poucas nuvens desde as primeiras horas do dia e máxima que chega aos 25 graus à tarde. Nos próximos dias, então, a previsão é de tempo firme com sol entre poucas nuvens no oeste paranaense. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Trânsito. Está acontecendo hoje a implantação de uma lombada na rua José Veríssimo, entre as ruas Epaminondas Santos e Arno Feliciano Castilho, no bairro Alto. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali naquela região, mas o trânsito é bastante lento por ali. Eu vou repetir para você que está nas imediações do bairro Alto, então, a implantação da lombada é na rua José Veríssimo, entre as ruas Epaminondas Santos e Arno Feliciano Castilho, no bairro Alto. 3 horas 16 minutos. Aeroportos. Vamos saber as condições dos aeroportos? O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, está aberto agora para pousos e decolagens. Pela manhã, novamente, houve nevoeiro e o aeroporto ficou fechado. Dos 10 voos domésticos que estavam programados para o período, um foi cancelado e não houve registro de atraso de mais de 30 minutos. Pelo menos hoje, o aeroporto abriu mais cedo. Os aeroportos Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3 horas 17 minutos, 3 e 17. Crônicas. Oxímoro, ou paroxismo, é uma figura ou vício de linguagem. Caracteriza-se por colocar juntos termos antagônicos de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Devagar que tenho pressa, ou foi sem querer querendo. E o mais claro e definitivo exemplo, Conselho de Ética no Congresso. Assim é justo dizer que o PT é, na verdade, um PO, um partido oxímoro, tais os seus paroxismos. Por exemplo, o PT, que se arrogava ser o partido mais ético do país, tornou-se o mais corrupto e ainda defende com veemência os réus do mensalão. O PT, que condenou as privatizações no governo FHC, hoje as faz sem pudor, dizendo que não são privatizações, mas são concessões. O PT discursa defendendo o Estado forte, mas coloca em risco as principais empresas públicas do Brasil, como a Petrobras e a Eletrobras. Também o PT foi às ruas aclamando pela liberdade, mas defende ditaduras, desde que seja de esquerda, e também defendem o controle da imprensa. O PT, que considerava inalienáveis os direitos individuais, negou esse direito a uma simples pensadora cubana que veio aqui, e vocês se lembram muito bem disto. O PT fala em democracia, mas votou contra a Constituição Cidadã e negou seu apoio a Tancredo Neves no colégio eleitoral, o que garantia a volta do país à democracia. E mais, expulsou todos os deputados que votaram nele. O PT faz alianças vergonhosas para garantir a governabilidade, mas negou-se a dá-la nos governos Itamar de FHC
opondo-se ao Plano Real, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao próprio governo de coalização. O PT anunciou autossuficiência na produção de petróleo, mas somos importadores agora de derivados, inclusive do etanol. O PT estimula a tolerância para ganhar votos dos pobres, negando-se a discutir mudanças na maioridade penal, mas é intolerante com os adversários e especialmente é intolerante com as críticas. O PT, que se vangloria de ter contribuído para o prestígio internacional do Brasil, defendeu o não pagamento da dívida brasileira, o que transformaria o país em caloteiro. O PT foi contra o Plano Real, dizendo que era medida eleitoreira, mas agora governa com 39 ministérios para assegurar mais tempo de propaganda eleitoral. O PT votou contra a reeleição, mas hoje a defende. O PT votou contra a privatização da telefonia, mas hoje quer expandi-la. O PT votou contra os programas sociais dos governos anteriores, classificando-as como esmolas eleitoreiras. E agora, elas são o carro-chefe de seus governos. Por todos esses exemplos de desfaçatez e inequívoca metamorfose de conveniência, é perfeitamente adequado chamá-lo de PO, o Partido Oxímoro. Para quem pensa como nós, convidamos para o 3º Encontro Nacional contra a Corrupção em Curitiba, nos dias 6 e 7 de julho, sábado e domingo. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem! Pode deixar, Ciro Novaes, que nós vamos aguardar, né, Ciro Júnior? Amanhã tem mais de Ciro Novaes para você, ouvinte do Vida News. E o legal é que eu acertei qualquer partido, né? Eu acredito que todos os ouvintes acertaram com você, viu, Ciro? Não foi uma novidade, assim. Não era nada muito difícil, nada muito difícil. 3h23, 3h23. Ouvinte Vida. E hoje a pergunta é fácil para você, ouvinte Vida. Qual a obra ou projeto que falta na sua cidade? Participe com a gente pelo telefone 3029-9290, pelo nosso torpedinho 9229-1359 ou então pelas redes sociais. Twitter e Facebook estão à sua disposição. Eu já tenho várias participações aqui dos nossos ouvintes. Eu vou ler algumas delas, Ciro. O Fernando Gonçalves da Silva, ele é lá de Pontal do Paraná. Ele diz que na cidade dele falta sim asfaltar ruas e uma campanha antidrogas. Olha, Fernando, você tem um secretário aí da cidadania, o Nelson Mademar. Será que ele não está olhando para a Secretaria Antidrogas? Pois é, Luciano, eu acredito que seja bem difícil. O Mademar acho que está olhando para ele, para falar a verdade, que largou Pontal para os traficantes. Eu espero que isso não aconteça. Olha lá, Nelson Mademar, se você está ouvindo o programa, preste atenção no problema de drogas de Pontal do Paraná, que é seríssimo. Não só de Pontal, mas também de todo o litoral, incluindo a Ilha do Mel. Sem dúvida, eu passei em Pontal do Paraná esse final de semana passado, e olha, a audiência do Vida News lá é algo impressionante, viu, Luciano? Isso está sendo bem interessante, a gente tem muitas participações de ouvintes de Pontal do Paraná. Muita gente comentando lá, todo mundo por saber que o irmão da Luciana veio conversar comigo sobre o programa. É bem legal, bem bacana mesmo, o Pontal do Paraná e o Vida News. Um grande abraço a você que está nos ouvindo através da internet ou no 92,9 FM em Pontal do Paraná. O Tiago, que é nosso ouvinte aqui de Curitiba, diz o seguinte: falta o famoso metrô que falam e até agora nada. Um dia ainda teremos metrô em Curitiba. Ele sonha, viu? Sonha alto. O Gilberto Rubens Bernet, ele é de Guaratuba, ele diz o seguinte: a ponte de Guaratuba é a maior, mas falta mais ação no esporte, lazer, principalmente para crianças e adolescentes. Seria uma ação para afastá-los das drogas, que é a maior preocupação em Guaratuba, gerando alta taxa de criminalidade. Foi aquilo que eu disse agora há pouco do litoral paranaense. Acontece em Pontal, acontece em Guaratuba, em Paranaguá, em Matinhos, todo o litoral paranaense, infelizmente, com pouco policiamento e com muito tráfico. A Vera Maria Costa Pinto diz o seguinte: Luciana, o Gilberto, o Thiago e o Fernando já
disseram o que eu penso, falaram por mim. Abraços a todos vocês do programa Vida News. Muito obrigada, Vera Maria, um abraço a você também. Você que não participou ainda pode participar rapidamente aqui com a gente, não esqueça, pelas redes sociais ou pelo nosso torpedinho 9229-1359. Eu posso responder essa pergunta, Luciano? Pode, claro, por favor. Por exemplo, assim, a obra que falta na minha cidade, que todo mundo sabe que eu sou de Pontal do Paraná, é um hospital. Eles vão falar, mas não cabe um hospital uma população de 25 mil pessoas. Claro que cabe, a prova está aqui na nossa região metropolitana, Balsa Nova, tem o mesmo número de habitantes que Pontal do Paraná e tem um hospital público e tem 4 postos de saúde que funcionam. Bem diferente de Pontal. E outra coisa, o IPTU de Pontal é um dos IPTUs mais caros do Paraná, se não o mais caro. É o mais caro, segundo a pesquisa que foi feita pelo jornal A Verdade, lá de Pontal do Paraná. Então não estou falando bobagem. E o IPTU de Balsa Nova, que agora eu estou residindo agora em Balsa Nova por causa do trabalho aqui na rádio, é muito mais barato do IPTU que a gente paga em Balsa Nova e em Pontal. Ou seja, dinheiro tem, só falta vontade política. Tá faltando vontade política, prefeito Edgar Rossi. Vamos trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Promessa de campanha tem que ser cumprida. Aliás, esses dias a gente fez aqui uma pergunta para os nossos ouvintes sobre o como fazer com que os nossos políticos cumpram as promessas de campanha. Ele disse o seguinte: olha, deveria ter um espaço dos eleitores gratuito durante todo o ano para os eleitores ficarem colocando lá as promessas de campanha no ar. Eu achei maravilhoso, né? Bem, já podem fazer isso pela internet, né? Podem fazer, é verdade. A internet abre esse espaço. Aliás, se você for fazer isso, coloca lá na nossa página do Vida News 92,9 FM, que a gente põe inclusive no nosso blog, cobrando os nossos políticos aqui do estado do Paraná. Lembrando o blog, Ciro? redemercosul.blogspot.com.br. Ok. 3 horas e 27 minutos, hora de girar a nossa reportagem. Vamos lá? Giro de reportagem. E hoje começamos em Brasília. A safra de grãos bateu recorde, está estimada em 184 milhões de toneladas. As informações são de Paula de Castro. A safra nacional de grãos no período 2012-2013 está estimada em 184 milhões de toneladas, 10% superior à da safra passada. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo o estudo, o aumento foi de mais de 18 milhões de toneladas e é o resultado do crescimento nas áreas de soja e milho. As condições climáticas também favoreceram a evolução, mesmo com a estiagem e excesso de chuva em algumas áreas. Os dados mostram ainda que a soja contribuiu em grande parte pelo crescimento, aumentando em 22% a 66 milhões de toneladas da última safra, chegando a uma produção estimada em 81 milhões de toneladas. A área total plantada cresceu 4,6% e chegou a 53 milhões de hectares. De Brasília, Paula de Castro. E no nosso giro de reportagem de Brasília, agora vamos até Paranaguá. As informações do Porto de Paranaguá, que está registrando o maior movimento da história. E também, segundo o governo do estado, sem filas. Se você que mora em Paranaguá está vendo diferente, liga para cá e conta pra gente. Vamos ouvir a informação que a Maria Eduarda Buch vai nos passar neste momento. O pátio de triagem do Porto de Paranaguá recebeu até o mês de maio 155.672 caminhões carregados com grãos. O volume é o maior registrado na história do porto. E apesar do fluxo intenso, não se formaram filas de caminhões no acesso ao pátio. O governador do Paraná, Beto Richa, explicou que o aprimoramento das regras do sistema de recebimento de caminhões e a ampliação do diálogo entre todos os atores do sistema permitiram que as filas fossem eliminadas. Beto destacou que são quase 2 anos sem registrar qualquer episódio de filas. Também nesta área nós temos demonstrado a eficiência do nosso governo. Um governo que prima pelos resultados, uma gestão profissional, uma gestão ética, e o resultado é isso, beneficiando o Estado, contribuindo para o desenvolvimento do Paraná, para a redução do custo de produção com um porto muito mais ágil. E num ano onde o Paraná teve uma super safra agrícola e até agora não vimos filas para o desembarque no Porto de Paranaguá como tinha antes. Filas quilométricas chegando a Curitiba, algumas vezes a Ponta Grossa. E nós temos visto pela imprensa a longa fila no Porto de Santos. Por sinal, o ministro dos Portos tem colocado o Porto de Paranaguá como referência para os demais portos brasileiros, para o nosso orgulho. Considerando a movimentação apenas do mês de maio, chegaram ao pátio de triagem de Paranaguá 41.250 caminhões, 18% a mais do que foi registrado em maio de 2012.
O Porto de Paranaguá exportou até maio 9 milhões de toneladas de grãos, entre soja, farelo de soja, milho e açúcar. O volume é 12% superior ao movimentado no mesmo período de 2012. O superintendente dos portos do Paraná, Luiz Henrique Dividino, explicou que a orientação do governador Beto Richa é de atender o agronegócio paranaense e respeitar o caminhoneiro que faz este negócio girar. Segundo Dividino, esses fatores contribuíram com o melhoramento, garantindo agilidade no escoamento da safra. Isso é resultado de uma série de medidas que foram tomadas ao longo dos 2 últimos anos. Entre as principais delas, são diversas medidas no sentido de promover a sincronização, dos atores, aí, tanto a APA como a Autoridade Portuária, os terminais portuários, principalmente os trabalhadores portuários que muito ajudaram o Porto chegar nesta movimentação, e também medidas práticas, como melhorias no pátio de triagem, melhoria nas moegas de recepção de caminhões e vagões e principalmente a gestão e atuação direta nos conceitos e numa nova modelagem logística que permitiu fazer uma movimentação de carga bastante parruda, trazendo a menor nível de intervenção para a comunidade. Com a melhora das condições climáticas, as exportações de granéis estão crescendo gradativamente. Em maio, foram, em média, apenas 6 dias de paralisações causadas por chuvas. Em abril, foram cerca de 4 dias. No primeiro trimestre, foram 30 dias de paralisações causadas pelo clima. Em maio, o Carga Online, sistema que ordena o recebimento de carga a granel no Porto de Paranaguá, recebeu mais uma funcionalidade, aprimorando o sistema que acabou com a fila de caminhões nas estradas. A partir de agora, os caminhoneiros podem consultar via SMS ou pelo site se a carga que irão transportar já está cadastrada no sistema eletrônico da administração dos portos de Paranaguá e Antonina. O Carga Online é um sistema eletrônico de agendamento de cargas que só permite o envio de caminhões ao Porto de Paranaguá, mediante espaço em armazém para receber os produtos e navio nomeado para receber a mercadoria. Este agendamento, intensificado desde o ano passado com a Operação Safra, acabou com a fila de caminhões, que se formava no acesso ao pátio de triagem do Porto de Paranaguá. Desde agosto de 2011, não são registradas filas de caminhões em Paranaguá. Maria Eduarda Buch, com informações da Agência de Notícias do Paraná. Neste momento, 3h33, e que bom que o Porto está começando a andar. Quero ver até quando. A gente vai ficar analisando, pode ter certeza, para pegar no pé quando as coisas acontecerem de forma errada. Se tiver fila de novo, a gente vai falar. Espero, Maria Eduarda Buch, governo do Estado, que dessa vez as coisas andem mais rapidamente nas exportações. E o ex-secretário de Serviços Públicos de Paysandu, Alessandro de Paiva Martins, 4 servidores da Prefeitura e um empresário foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná em um esquema que teria desviado pelo menos R$ 40.600 dos cofres municipais. Os acusados foram denunciados pelo crime de peculato, que é apropriação e desvio de dinheiro público, fraude processual e falsidade ideológica. O Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO de Maringá, apontou que o empresário denunciado venceu licitação em outubro de 2012 para venda de lubrificantes, óleos e graxas para a frota de veículos no município. No entanto, Ciro Júnior, o então secretário municipal, teria determinado a expedição de empenho no valor de R$ 40.600 e incumbido uma servidora de manter contato com o empresário denunciado para emissão das notas fiscais. Mas os produtos, até hoje, nunca foram entregues. Que coisa, Que né? beleza! É assim que funciona o nosso estado do Paraná, infelizmente, ou que não funciona, né? Pois é, o que funciona é o GAECO aqui no Paraná, viu, Luciano? É verdade, a gente fala aqui sempre do GAECO, e aí vem os policiais civis querendo falar, ai, mas não é assim, mas a PEC 37, por favor. Eles iam ficar o felizes. único que está funcionando o órgão efetivamente no combate ao peculato, aos crimes de colarinho branco, é o GAECO. Claro, eles deviam ficar contentes que tem o GAECO para dar uma assistência a eles também, né? Além Parece do que o GAECO é composto por policiais, gente, faz parte do Ministério Público, mas é composto por policiais, então não tem por que essa concorrência ridícula dentro da corporação. 3h35 e fechando o giro de reportagem, a informação agora é de Campo Largo. Com você, Ciro Júnior.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informa que estão abertas as inscrições para o processo de escolha dos novos conselheiros tutelares de Campo Largo. As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social até o dia 27 de junho. A seleção acontece em 4 etapas: inscrição preliminar, prova de conhecimentos, exame psicológico e, por último, os aprovados vão disputar a eleição, que contará com o voto popular. Segundo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Luciane Brainta, esse é um momento único para todas as pessoas que trabalham com e para a criança e o adolescente de Campo Largo, no sentido de a população poder pesquisar sobre os candidatos e eleger aquele que tem maior comprometimento com a causa e perfil para lidar com diferentes situações de violação de direitos. O processo de seleção é coordenado pelo Conselho e está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei expressa que a escolha dos membros do Conselho Tutelar deve ser sempre feita pela comunidade. Outras informações, bem como o cronograma e edital do processo, podem ser consultados diretamente no site da Prefeitura ou no telefone 3291-5198. De Campo Largo, Ciro Júnior para o Vida News. Eu é que não estaria conseguindo fazer, eu mandei um abraço pro Léo. Você acredita que eu errei aqui na operação da mesa? O que você fez, Luciana? Eu esqueci de abrir o microfone. Quer dizer que o abraço que eu mandei pro Léo não foi? Não foi pro ar. Agora não quero mandar outro mais. Não foi pro ar o abraço do Léo. Léo está ouvindo o nosso programa. Um grande abraço pra você, Léo, que está nos ouvindo. E olha que eu tô com fone de ouvido. Imagina se eu não tivesse. Pois é, eu não tô com fone de ouvido. É verdade. Você ainda tem desculpa. Pois é, Léo, volta logo, Léo. Léo, você tá fazendo falta, viu? Olha, quem me avisou, inclusive, que eu não estava no ar, era o Thiago Faria, que é nosso ouvinte de Curitiba, avisou aqui: Luciana, tô te ouvindo, mas melhor, não tô te ouvindo, tô ouvindo só uma trilhinha no fundo. É a trilha do Vida News. Obrigada, Thiago. Um abraço pra você. Um abraço também pra Silvia Lucina, que está nos ouvindo. O Haroldo Lara diz que está faltando na cidade dele tanta coisa que não consegue escrever. Hoje eu estou perguntando para você qual obra ou projeto falta na sua cidade. O Emerson Alves diz: a melhor obra na minha cidade seria um prefeito de verdade. O Ricardo Silva diz: na minha cidade faltam políticos de verdade. E eu estou curiosa para saber quem seriam esses políticos. Escreva aqui para mim quem são os políticos de verdade que faltam para você. Tem algum que você se lembre que é um político de verdade que deveria estar na tua cidade? O Oséias Oliveira diz que ele ouve todos os dias a Rádio Vida e é muito bom ouvir a Rádio Vida. Um grande abraço para você, Oséias Oliveira. Continuem participando com a gente aqui do Vida News, 3h39, intervalo e já voltamos. Vida News volta já. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Trânsito. E agora as informações do trânsito aqui no Vida News para você. Por causa das obras, até o dia 20 de julho, a Avenida da Integração está bloqueada no Bairro Alto, entre as ruas Alberico Flores Bueno e Rio Guaíba. Mais um bloqueio no Bairro Alto, você que está trafegando pela região. Vou te dizer aonde novamente. É na Avenida da Integração, que está bloqueada entre as ruas Alberico Flores Bueno e Rio Guaíba. O desvio está sendo feito pela rua Rio Xingu. Muito lento ali o trânsito na região, portanto, se você puder, até desvie, porque está bloqueada a rua da Avenida da Integração, uma das principais do Bairro Alto. 3h42. Giro de reportagem. E ainda girando nossa reportagem, agora a informação é de Rogério Ataíde. Vamos lá, Rogério, com você. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News. Os fabricantes de hóstias nos disseram que vão ter que aumentar os preços porque não conseguem encontrar farinha suficiente. Quem disse isso? Roberto Luque, arcebispo da Arquidiocese de Coro e porta-voz da Igreja Católica de Venezuela, explicando que a crise de abastecimento no país prejudica até os cultos religiosos. O pior, Luciana, é que ele é tão brabo, sabe o que é? É que falta 2 meses só para acabar o estoque de vinho. Você sabe que no momento da hóstia, toma vinho. E vai acabar o vinho. Tomem suco de uva. Uma notícia importante aqui. Meu Deus, cada uma, né? Que nem eu digo. Luciana do céu, a Cibutrabina. A Anvisa decidiu manter a venda de emagrecedores à base de substância, e esse remédio é perigoso, né? Por considerar baixo o risco de eles aumentarem a incidência de doenças
cardiovasculares. Uma notícia importante com relação à droga. A União Europeia detectou 73 novas drogas produzidas quimicamente circulando pelo bloco. Já não basta o que tem de droga, meu Deus do céu. Foi detectada mais 73 novas drogas. A maioria foi criada na China e na Índia. Mas o interessante é a primeira notícia da Oxa, tá faltando farinha, e os padres na Venezuela estão brabo porque tá faltando, vai faltar vinho, Luciana. Tem que vir comprar aqui em Santa Felicidade, né? Rogério Ataíde, Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Neste momento, 3h44, 3h44, e sempre uma notícia bastante pitoresca do Rogério Ataíde, hein, Ciro? Não, eu queria saber onde que o Rogério acha tanta notícia interessante, assim, né? Verdade, é verdade. São novidades, assim, que é bacana, o ouvinte com certeza gosta de ouvir. Bom, o Marco Aurélio Chicora participando aqui com a gente, ele é contra aquilo que a gente disse do GAECO. Ele diz o seguinte: o GAECO primeiro prende para depois provar alguma coisa. São vários os exemplos e não provam nada, diz o Marco Aurélio Chicora. Olha, Marco Aurélio, são policiais, né? Quem tem que fazer todo o inquérito sempre são os policiais, de acordo com a própria legislação. Portanto, tá aí, né? Mas todas as opiniões têm que ser bem respeitadas. O Ciclista ao Vivo diz uma coisa que já falei aqui no meu Twitter: o tal metrô primeiro era para ser debaixo da terra, depois de elevação. Esse de elevação era o mais interessante e mais barato. E se fosse realmente feito, a canaleta ficaria uma pista para pedestre e outra para ciclista, ligando o Pinheirinho ao Santa Cândida, resolvendo de vez esse problema. Mas continuo sonhando, diz o Ciclista ao Vivo. O José Carlos Moraes diz que está na escuta. Estou concentrado para o jogo de liderança essa noite. Vai, Coxa, diz o José Carlos Moraes. Parabéns pelo programa, um abraço para você também, José Carlos, que está sempre acompanhando a nossa programação. E a jornalista Paula Gomes diz o seguinte: falta segurança nos bairros aqui em Curitiba. Só vemos polícia no centro. Na área de saúde falta quase tudo. Interessante, falta investimento, campanha, falta tudo, diz o Fábio, que mora no Bairro Alto. Várias pessoas participando aqui com a gente do Vida News. 3h46. Esportes. E antes da nossa entrevista aqui de estúdio, esporte. Vamos começar pelo Atlético Paranaense. Antes do Atlético, apenas tem uma materinha aqui do Eduardo Santana. O Eduardo Santana que traz as informações sobre o Troféu Brasil de Atletismo, que começa nessa quinta-feira. Vamos lá. O Troféu Brasil de Atletismo 2013 começa a ser disputado nesta quinta-feira no estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, em São Paulo. Serão 24 provas disputadas, entre elas 6 finais. A principal competição de clubes da América Latina reunirá 745 atletas de 102 clubes de todas as regiões do país e mais 14 competidores de 5 países que participarão como convidados. A competição é uma oportunidade importante também para os atletas buscarem índice para o Campeonato Mundial de Moscou, que será disputado de 10 a 18 de agosto na Rússia, além das marcas mínimas exigidas para o Campeonato Pan-Americano de Juvenis, até 19 anos, de 2 a 4 de agosto em Medellín, na Colômbia, e também para o Mundial de Menores até 17 anos, de 10 a 14 de julho em Donetsk, na Ucrânia. Disputado pela primeira vez em 1945, o Troféu Brasil tem um apelo especial por apontar o campeão nacional de clubes. A BMF Bovespa de São Paulo, campeã das 11 últimas edições do evento, é uma grande atração e conta com nomes como Fabiana Müller, campeã mundial do salto com vara. Agência Rádio Web, de Brasília, Eduardo Santana. E agora sim, vamos começar pelo Atlético Paranaense. Eu sei que o Coxa tem jogo hoje, deveríamos começar talvez pelo Coxa, não sei, mas eu quero ouvir sobre o Atlético. Como é que foi ontem? Então, Luciano, um jogaço. Não tem outra palavra para descrever o jogo de ontem. Foi emocionante. O atleticano que tem um coração fraco não deve ter aguentado o jogo de ontem. É verdade. 4-3, no finalzinho, Marcão, 46 do segundo tempo, fez um gol. E olha, Luciano, o gol mais bonito dos 4 foi do Marcão. Recebeu ali a bola de cobertura, matou o goleiro, fez o quarto gol. Paulo Baier jogou muita bola. Fazia 7 meses e meio que ele não começava um jogo como titular do Atlético. Começou ontem e destruiu, Luciano. Fez o primeiro gol, deu passe, assistência. O cara é fora de série. Pena que os gênios também envelhecem, né? Tem 38 anos, não aguentou o jogo inteiro. Mas é isso aí. Infelizmente, a gente vai tê-lo sempre por meio período, meio... Mas olha, a presença dele foi 75 minutos aproximadamente o jogo que ele teve dentro de campo, mas é diferenciado. O que o Paulo Baier faz, o Felipe, o Everton, eles se esforçam, o Felipe...
o Everton também se esforça, mas não tem como fazer o que o Paulo Baier faz. O Paulo Baier realmente no Atlético ainda é imprescindível. Bom, Drubsky conseguiu se segurar no cargo, então. Conseguiu, Luciana. Fez substituições acertadas dessa vez, não correu quando o Atlético estava na frente ali, depois quando o Atlético estava correndo, empatou o jogo e não segurou o time novamente, manteve o time para frente e olha, o técnico do Guto ali, o técnico do Ponte Preta falou que o Atlético ia vir para empatar e vir retrancado. Lê do engano, Luciano. Foi para cima, fez 4 gols. E outra pessoa que eu quero destacar foi o goleiro Everton. Ele falhou no primeiro gol, mas fez cada defesa que se não fosse ele, o Atlético também não tinha vindo com a vitória. Bom, 4-3, excelente jogo pro Atlético Paranaense. Já tá pronto para a próxima? Já está pronto para o próximo jogo contra o Vitória, lá na Bahia. E agora vamos ver, o Vitória é um jogo mais difícil, o Vitória está no G4, indo no Campeonato Brasileiro, perdeu, é verdade, agora ontem, mas é um time encardido, um time complicado de ganhar. Perdeu ontem de 1-0 pro Grêmio, lá no Olímpico, na arena do Grêmio. Vai ser um jogo complicado para o Atlético, mas esse Atlético viu ontem e estou confiante. Bom, vamos saber então agora do Coritiba. Como é que tá o Coritiba para a partida de logo mais? Pois é, o Coritiba então tem uma dúvida, apenas o David está com uma lesão no pé, talvez não jogue hoje, mas tirando isso, o time conta com o Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida, o Chico e o Diogo Goiano. O Diogo Goiano já entrou no bid ontem, então já pode ser escalado no jogo. No meio, o Júnior Urso. Júnior Urso está jogando muito, Luciana. No desarme, tá arrasando realmente, tá jogando demais. O Gil, Robinho, que se não abrir o olho, logo vai perder a posição pro Botinelli lá. O Robinho tem que se espertar. E o Alex também, eu sei que tem um grande coxa branca aqui, mas o Alex tá devendo. No Paranaense ele arrebentou, mas no Brasileirão até agora não diz para que veio. E no ataque o Rafinha, e aí fica a dúvida, ou o David ou o Arthur. Esse é o Coritiba. O Fluminense tem apenas o desfalque dos jogadores que estão na seleção brasileira, o Fred, o Jean e o Diego Cavalieri, e também o Deco, que está eternamente machucado, e o Michel, que está suspenso. Para a partida de hoje, qual é o teu palpite? Ô, Luciano, o Curitiba, temos comediante aqui no estúdio, fico fazendo graça aqui, mas olha, o Curitiba tem menos time que o Fluminense, isso é fato, mas a torcida vai motivar. E o Curitiba em casa ainda faz diferença, 2-1 pro Coxa. 2-1 pro Coxa, o Ciro tá apostando, eu vou apostar em 2-0 pro Coxa. Quer fazer a aposta, Rafael? Pode fazer, não tem problema, pega aí o microfone e manda ver. Olha, boa tarde, minha boa tarde. Vai ser um jogo difícil, concordo, tudo falado aqui, eu concordo que o Alex está devendo, mas acho que o Coxa está decolando, aí vai 3-1 pro Coxa. 3-1 pro Coxa? E tem uma coisa também, Luciano, se o Curitiba ganhar hoje, é líder isolado do Campeonato Brasileiro, hein? Quem diria? Quem diria? Mauro Miller, qual é o teu placar para hoje, Curitiba? Eu não paguei a minha bola de cristal em dia e tô devendo Não, na verdade, assim, eu acho que o empate não seria nem um mau resultado para a equipe do Curitiba, porque vai pegar um time qualificado, que é o Fluminense. Ah, tá, mas o Fluminense tá faltando todo mundo da seleção brasileira, mas o Wellington Nem foi negociado, não joga mais no Fluminense, vai pro Shakhtar Donetsk. Ah, bacana. Então equilibra. E equilibrando, jogando no Couto Pereira, vou com você, 2-1. Eu acho que dá pro Curitiba ganhar de 2-1 essa partida. Ok, olha só, todo mundo apostando no Curitiba, que não faça feio, hein, Coxa? Que não faça que nem o Paraná, né? Que todo mundo apostou e se deu mal. E se deu mal, é verdade. Agora me fale sobre o Paraná Clube. O Paraná ainda vai. Vai. Não sei pra onde. O problema é que o Paraná enfrenta agora, sábado, o Figueirense, né? Vai ser a reinauguração da Vila Capanema, vai ser um jogo complicado. O Figueirense está no G4 do campeonato da Série B. O Paraná vem de 2 derrotas, vem a 3 jogos sem fazer um gol sequer na Série B. Jogo difícil, Luciana. O Ronieri e o Cambará estão de volta, eles que não jogaram contra o Paysandu lá, naquele jogo lá, que sinceramente jogou muito mal, não fez nada lá no estádio do Papão. E olha, a previsão é de uma tarde e noite lá complicada. Mas amanhã a gente faz a aposta, mas o empate é capaz de sair amanhã. Sábado. Vamos ver. Eu vou torcer, como sempre, para que o Paraná Clube leve, fature essa, mas complicado, com certeza. Mas a animação que a gente tava com o Paraná, quando ganhou do ABC, jogou muito contra o São Caetano, tá esvaziando. Pois é, né? Já começamos a pensar, será que vai ficar no G4 ou não vai ficar no G4? Nossas apostas começam a se complicar. O problema do Paraná, Luciana, é que o primeiro que está na zona de rebaixamento, o Asa, tem o mesmo número de pontos que o Paraná. De pronto, já começa a ter aquele nervosismo todo que a gente não estava esperando para esse ano. Ok, vamos lá. Amanhã tem mais esporte para você, 3h52. E aqui no nosso estúdio, para a entrevista de hoje, nós temos 2 componentes do grupo Gorgonzolas, humoristas, amigos. Meu querido Mauro Miller, já te dei boa tarde, mas vou dar boa tarde de novo. Boa tarde. De novo, não tem problema. Boa tarde. Boa tarde também, Rafael Lobo. Boa tarde, eu adoro pessoas que têm sobrenome de animais, eu não sei porquê, eu gosto muito. Uau, Luciana Pombo. Não sei porquê. E você menos seu exibido.
Bom, daqui a pouco, então, às 9 da noite, tem Gorgonzolas, né? Isso, Conte um pouquinho pra gente. É um show no Curitiba Comedy Club. A gente faz um show de mais ou menos 1h30 de duração, onde no meio do show tem stand-up comedy, tem personagens e tem um musical comedy, que é um show musical que a gente chama de Rádio Ribeirão, que é uma história contada pelos três juntos no palco, fazendo música, contando história, fazendo interatividade com a plateia. Então é uma movimentação de humor dentro do palco que não fica restrito só a stand-up comedy. Quanto tempo existe o Gorgonzolas? Aí, Rafael Lobo, que estreou o Gorgonzolas há 2 anos, pode falar melhor, né? Bom, você já falou há 2 anos, já tô sabendo. Eu agradeço, agora. Né? Você podia ser repórter esportivo, né? Que a pergunta respondendo, né? Quando vocês tomaram gol, o time ficou baqueado? Sim. Vai dizer o quê, né? Bom, Gorgonzolas, boa tarde mais uma vez a todos aí que estão ouvindo, né? Boa tarde. O Gorgonzolas surgiu há 3 anos com a ideia de inovar nesse mundo do humor, né? Porque essa questão do show de humor, só de stand-up e tal, depende só o cara que sobe e fala, tá começando a gastar um pouco essa roda, a patinar um pouquinho, né? Sem desmerecer ninguém que atua na área, enfim, é humorista. Mas o grupo justamente veio para fazer um diferencial, e um dos integrantes do grupo deixou a gente no final do ano passado, metade do ano passado, e a gente saiu à caça, né? De outra pessoa que combinasse com o grupo, tivesse mesmas linhas de raciocínio, e aí Mauro Miller veio ao convite, né? Então, e como é que surgiu o Mauro Miller dentro desse grupo, assim? O Mauro Rafael que fazia Lobo. Mais esporte, eu tava vendo mais nessa área. Você sabe que nessa sala aqui, exatamente nessa sala, no dia 17 de janeiro de 2006, eu recebi a visita de um cara chamado João Luiz Fiani. Jesus. E aí eu comecei nesse dia a estudar teatro. Eu comecei a fazer o curso de teatro, né? Aí eu fiz 2 academias, fiz oficina de palhaço e tal. E aí esse cara aqui, o Rafael Lobo, foi meu professor no primeiro ano. É verdade. E o Daniel Marcondes, ele era 1 ano à frente do meu ano dentro da academia. E aí a gente se conheceu, né? O Daniel e o Rafael. Aí eu me formei, o Daniel se formou, o Rafael parou de dar aula lá no Lala Schneider, ele é professor universitário, e aí a gente se desgarrou. E aí, passado um tempo, a gente começou a conversar, eu perguntei, como é que tá o Gorgonzolas? Tá legal? Ah, tá legal, mas um dos nossos integrantes foi embora, saiu e tal. E aí a gente começou a conversar e eles me convidaram para entrar no grupo, foi agora, uns 2 meses atrás. Há 2 meses você tá, então, no grupo, Mauro. Cheirando a leite ainda, cheirando a leite. É meu tá terceiro... dando certo? Me conte aqui nos bastidores sem ele ouvir, tá dando certo? Basicamente, médio, né? Mais ou menos, Mas os lindos olhos mantêm ainda no grupo, né? Aquelas caras bonitinhas. Esses olhos azuis do Mauro Miller. Mas enfim... Pergunta pra Angelina o que ela acha. Angelina Noronha, que é, inclusive, fã do nosso amigo Mauro Miller e é ouvinte do Vida News. Beijo, Angelina. Bom, então vamos lá ver o Mauro, né? Se o Mauro tá podendo, né? Vamos lá ver ele, pelo menos, né? Mas enfim, então, Daniel Marcondes, Rafael Lobo, eu e Mauro Miller, né? Acho que acima de tudo, como você bem apresentou, eu fico feliz com isso, acima de tudo, amigos, né? E esse comprometimento, porque não é fácil fazer arte, sabemos disso. Verdade. E todos nós temos as nossas profissões, as nossas atividades. Então, nossos encontros e ensaios é madrugada, é domingo de manhã, domingo à noite, o tempo que sobra, e dividir com família, dividir com os nossos afazeres e hobbies, né? Então, se não tiver o comprometimento, a amizade e, enfim, esse companheirismo, não dá em nada, né? Acaba não dando certo. Agora eu quero que vocês façam um pouquinho desse humor aqui. O que mais marca vocês, o Gorgonzolas? O mais legal de tudo é exatamente isso. Eu posso fazer aqui na rádio, porque nós temos uma rádio dentro do palco, né? A Rádio Ribeirão. Opa! Nós temos o Moura Miller, que é o locutor da Rádio Ribeirão, que é o Daniel Marcondes que faz. Ele conta uma história e tem um musical. E tem outro personagem que eu fazia no rádio com outro menino, o Douglas Baia, que fazia que é uma gracinha, um Exato. Abraço pro Douglas. E eu transportei esse João Paixão, que é o personagem do rádio, eu passei pro palco agora, e o João Paixão acaba entrevistando a Malu, que é o personagem que o Rafael Lobo faz. Uma feminista meio estranha, né? É verdade. É Maria Lúcia, né? Mas apelidinho de Malu, né? Porque mulher tem dessa, se trata assim, né? Oi, Pri, oi, Má, oi, oi, bruxa, oi, amiga, né? E a Maria Lúcia é Malu, né? É verdade. E o João Paixão é assim, é o famoso locutor brega, né? Você pega e coloca no liquidificador o Vargas, o Renato Gaúcho, o Silvio Santos. Bota no liquidificador e sai o João Paixão. Meu Deus, né? Eu já tô imaginando. Na pele do Mauro Miller ainda, né? Que é outro. O amor está no ar. Muito boa tarde para você da Rádio Vida. Estamos começando o programa da Rádio Ribeirão, a rádio que toca o seu coração. Nós vamos atender uma ligação do telefone
Alô? 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 É quem está falando? É Maria Lúcia, mas pode me chamar de Malu. Oi, Malu, qual bairro que você fala, Malu? É Tatuquara. É longe pra caramba. É um pouquinho, né? Um pouquinho. Me diga uma coisa, eu gostaria de saber a sua opinião. Nosso tema de hoje aqui no programa é saber a diferença entre o comportamento do homem e da mulher depois da lei seca. Ah, da lei seca? Ai, que bom que você tocou nesse assunto, João Paixão, porque olha, é uma desgraça, viu? Pra mulher não foi nada bom isso, porque eu nunca dirigi tanto carro na minha vida. Vai se catar. Eu antes não podia colocar a mão naquele carro daquele desgraçado, que o carro era bonito, que o carro era importado, e agora o tempo todo eu mando dirigir só pra ele poder encher a cara e dorme roncando ainda, que é um absurdo, né? E outra, ele fica me tratando que nem carro novo. Ele acha que só apertando o botãozinho eu ligo. O que é isso? Tem que dar uma empurradinha, tem que fazer umas coisiquitas, desgraçado, né? E pior que bêbado do lado, ainda ele fica assim, vira à direita, vira à esquerda, cuidado com o pedal que é automático, vai se catar. Eu acho a lei seca uma desgraça. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E até a próxima. Até daqui a pouco, às 9 da noite, hein? Ai, 9 da noite, vamos lá. Ai, te amo, viu, João Paixão? Um beijo. Um beijo pra você. Posso falar com você fora do ar? Ai, pode e deve, mas é um pouquinho longe. É isso aí, esse é o João Paixão e a Malu. Muito bom, muito bom. Agora vocês fazem também sobre esporte, não fazem? No meu stand-up, eu satirizo as minhas participações na vida do rádio. Porque acaba levando um pouco da vida real pra... Com toda certeza. Não tem como, né? Né? Cara, e o rádio tem muita situação engraçada. Tem histórias reais que são piadas dentro do rádio. Verdade. Né? Eu passei por isso no dia a dia. Então, aí o repórter da rádio falou um dia, atrás do gol ali, o cara se machucou e eles colocaram aquela proteção cervical nele, colocaram ele na maca e colocaram na ambulância e levaram o cara dali. E aí o repórter falou assim, ele colocou agora uma coleira protetora. Cara, isso é piada pronta. Um dia o narrador tava fazendo o jogo, tava narrando a partida, o narrador que é daqui de Curitiba, e de repente ele manda um abraço para os ouvintes e o plantão esportivo no estúdio fala assim, aproveitando, quero mandar um abraço aqui também para todos os que estão sintonizados na nossa rádio no Regimento Coronel Dulcídio. Aí o narrador falou assim, valeu, um abraço também para o próprio Coronel Dulcídio que está ouvindo a nossa rádio. Acredito. Um abraço. Daí o plantão esportivo fala assim, o narrador, só quero te avisar que o Coronel Dulcídio, ele morreu. Mas eu estava em São Paulo e não fiquei sabendo dessa informação. Ele morreu, mas ele morreu do quê? Narrador, ele morreu faz mais de 100 anos. Então segue o jogo, estamos aqui transmitindo. Então o rádio tem piada pronta que a gente está transportando para o palco, né? E não tem como não transportar. O Rafael Leise, ele é nosso ouvinte, ele colocou aqui no Facebook 2 grandes lendas do rádio juntos, Luciana Pombo e Mauro Miller. Opa, muito obrigado. Grande abraço, Rafael. Bonitinho. Um beijão pra você que está nos acompanhando. Beijo, Rafael, não sou do rádio, desculpa. Tá sendo nesse estágio, nesse momento. Agora eu tô. Escreve de novo aí, que eu tô começando e também sou lindo. Vai, escreve. A Luciana Pombo, pra quem não sabe, a gente já trabalhou junto e eu já era fã do trabalho dela de outras rádios e é muito legal estar aqui vendo você, falando com você. É muito legal também. Agora a gente vai jogar confete. Mas é muito bom estar vendo você aqui também. Acho que eu tô atrapalhando. Como é que tá o coxa para lá? Vamos sair daqui, pô. Oh, meu Deus do céu. Eles fazem piada até da rasgação de seda, vamos dizer assim. Desculpa você ter que me trazer, viu, Mauro? Desculpa por ter nascido. Rafael, você incorporou mesmo a personagem, né? A voz é dela o tempo inteiro? Médio, né? Médio. Eu me confundo. Assim, uma coisa, assim, é uma dicotomia na minha cabeça, no meu comportamento, no meu ser. Né? Mas é que só explicando pra ninguém interpretar, né, de outras formas. Engrossa. A Maria Lúcia, entendeu? A Malu. A Malu, ela veio justamente porque em palco de stand-up é muito fácil a gente brincar com mulher, né? Que é mulher isso, mulher aquilo e tal. E a Maria Lúcia foi ideia de um professor colega meu, que sou professor universitário, que foi assistir o meu show e falou assim, por que você não faz o outro lado da moeda, né? Daí eu falei, mas o cara falando, apoiando a mulher, fica meio desconecto e tal, né? Daí ele falou, não, eu queria um personagem feminino pra falar as mesmas histórias do lado feminino. Então tudo que eu conto no meu stand-up, que é depois da abertura do Mauro Miller, entra a Malu mais tarde e fala justamente a mesma ideia do lado da mulher. Como se fosse uma resposta. Exatamente. O Rafael Lobo fala com o sentimento masculino. E vem a Malu e se defende. Eu quero ouvir. Um pedacinho, os dois, conversando. Rafael Lobo e a Malu, vamos lá? Opa, mas olha que exercício. Fala da conchinha, dormir de conchinha. Essa é boa. Então assim, por exemplo, dormir de conchinha. A mulher sabe que a mulher tem muito frio, né? E na hora de dormir é onde isso mais pega, porque a mulher adora o quê? A conchinha. E a mulher se sente muito protegida na conchinha. E dormir de conchinha é uma bela de uma porcaria, né? Primeiro que o primeiro braço que vai embaixo da cabeça, depois de 5 minutos ele morre. Se você dormir de conchinha, você consegue escovar o dente de manhã cedo, né? Você tem que amarrar a escova com silver tape
tape na mão para poder escovar a boca, né? O outro braço, ele vai na barriga. E isso é um braço mágico, é o braço do Harry Potter. Por quê? Porque se quer irritar uma mulher, é sacudir a barriga dessa panterinha, né? Então como é que eu vou abraçar a barriga da mulher e não fazer isso? E aí depois, né, vem a Malu dizendo assim, como é gostoso dormir de conchinha, né? E assim, eu me arrumo toda, né? Eu boto meia, eu passo creme de melão, eu passo creme de shiitake, pro cotovelo ficar macio, aquela coisa toda, tão bonitinha, né? E de repente vem aquela desgraça vestido daquele jeito, que é isso? Aquela camisa da Ciparte, que ele ganhou da Ciparte, nem pra botar uma roupa bonita pra deitar, né? Aquela cueca que já perdeu a função de cueca, aquela cueca frouxa, que o elástico já não para no corpo, mas aí eu me vingo. O que eu faço? Primeiro, logo que ele deita, eu olho pra ele e digo assim, pegou minha aguinha... ele vai ter que levantar e vai ter que pegar a aguinha, descer lá embaixo no sobrado, né? Ele quis um sobrado tão grande, né? Tão grande. Ele que vai pegar a aguinha, desgraçado, né? E aí a vingança parte 2, qual que é? Aquilo que eu me sinto assim muito segura. Eu adoro pra esquentar o meu pezinho, né? Com o meu dedãozinho, parece uma empada, o meu dedão redondinho, tão charmoso que ele adora, né? O que eu faço? Lógico, deito, dou uma rezinha bem de leve pra dormir de conchinha, né? Claro. Inclusive você ouvinte aí, querida, diz pro teu tchutchuco, lê com calma o tom de cinza, tá? Dá uma olhadinha na página 32, diz tudo lá, uma coisa bem bacana na página 32 do tom de cinza, por favor, tá? Um beijo pra todo mundo. Tô lá hoje às 9 horas. Beijo. Muito bem, gente. E o Daniel Marcondes, que não veio, mas a gente fala dele, além do stand-up, ele faz o Malone e o locutor Moura. O Detetive Malone é algo sensacional. Conta um pouquinho. Ele fica o tempo todo, é um mimo, ele faz pantomima, ele não fala o tempo todo. Ele não tem texto. Ele chama alguém pra participar na plateia, sobe no palco e faz toda a apresentação, todo o show dele, em 7, 8 minutos de apresentação, ele faz calado, só com um apito na boca, e ele é o detetive, o policial Malone. De Los Angeles. Inclusive, quem tá ouvindo e quiser entrar no Facebook, lá Gorgonzolas, tem as fotos do show. Então tem o João Paixão, tem o detetive Malone, tem a Malu. Tem trechinhos no YouTube também, né? Tem trechinhos no YouTube também, só digitar Gorgonzolas, tem a gente lá só pra ter um gostinho, pra ter eu quero mais, né? Olha só, então você que não sabe o que vai fazer hoje à noite, já sabe. Tem compromisso marcado, 9 horas da noite. Exatamente. E se quiser saber um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais, ou ver YouTube e o Facebook. Tem site também? Gorgonzolas. O site ainda não. O site está atrelado ao meu site, mas é um projeto futuro ainda, que o grupo Gorgonzolas não é só grupo de humor, né? A gente tem, não sei se o Mauro comentou isso. Não, ainda não. O nosso grupo, ele tá abrindo o leque de opções. Então, por exemplo, a gente faz o chamado entretenimento corporativo. Então, a gente faz vídeos de humor para empresa, aqueles treinamentos de empresa e tal. É o teatro corporativo, né? O termo está um pouco desgastado, mas ainda é muito importante. Então, a gente chamou de entretenimento corporativo justamente para abrir esse leque. E temos um projeto agora chamado Gorgonzolas pelo Mundo. A gente tira fotos de personalidades do cinema, nós tiramos, né? Então você está me vendo agora aqui, estou totalmente careca, né? Do pouco que me restava. Totalmente mesmo. Hoje mesmo tem novidades aí com relação a uma foto nova, é um outro campo que a gente atua também. Então Gorgonzolas inovando nessa questão do humor, abrindo o leque de opções para não ficar só naquela coisa do grupinho ali, só daqui a pouco morre, né? Eu chamo de humor sustentável, a gente conseguir avançar, né? É verdade. Pelo mundo. O Bruce Willis fez uma cena com o Rafael Lobo caracterizado da cena. Tá no Facebook. Eu fiz o Forrest Gump e também deu bastante resultado. E o Daniel Marcondes fez o Che Guevara. Pô, que legal. E agora nós estamos, essa semana, fazendo as novas fotos. E quando a gente completar 18 fotos, vai ter uma exposição do André Wormsbecker, que é o fotógrafo que faz essas sessões. Olha, o Thiago Faria, eu já deixo você perguntar, ele tá falando o seguinte: caraca, esses caras são palhaços, tô rindo demais aqui. Opa. Eles fazem imitações de famosos? Pergunta ele. E diz, fale pra eles mandarem um abraço pra mim. A única, não é uma imitação, né? A gente não faz imitações porque nós somos atores de comédia. Nós não somos comediantes de stand-up, né? Humoristas. E aí, a imitação não é uma especialidade nossa. Esse João Paixão, eu falei pra você, é uma mistura de Silvio Santos, Vargas e Renato Gaúcho. Né? Então é mais ou menos assim que todo mundo acaba imitando o Silvio Santos quando faz alguma coisa, né? Então esse é o mais perto da imitação que aparece do João Paixão, assim. Mas imitação de personagem aí acaba não fazendo. A Maria Lúcia nem sei dizer qual é a mistura que ela tem, né? A mistura de Ana Maria Braga com Zezé Polessa, com sei lá, com Preta Gil. Tem a Associação Brasileira de Imitadores do Silvio Santos já, né? Tem tanta gente que eles já abriram uma classe. Gente mesmo que imita tem sindicato e tudo. Incrível. Mas não dá, mas não mudou o abraço pra ele não? Ele falou outra coisa toda. É o Thiago o nome dele? Thiago Faria. Valeu, Thiago. Obrigado. Abração, hein, Thiago.
Afinal de contas, ele pediu, né? Só faltava terminar isso aqui e não mandar o final do abraço. A encrenca que ele pediu, a única coisa que a gente não sabe fazer, né? Então o Thiago acabou com a entrevista. Quem tá ouvindo, esse grupo é uma porcaria, não sabe imitar ninguém. Porra, Thiago, um abraço pra você, mas eu te pego, viu, Thiago? Te pego na esquina, filho. É a mesma coisa, a banda tocando na noite, o cara pedir Raul pra nós. Tá morrendo de rir aqui. Thiago Xarope. Vai lá, Ciro Júnior. Não, só quero comentar que eu vi no Facebook, o Gorgonzolas, a foto do Mauro Miller de Forrest Gump. É perfeita. É perfeita. É perfeita. Quando ele falou, eu olhei pra ele e pensei, nossa, ele tem o maior perfil. Eu não ia falar nada. Mas se você pensou, então é verdade. Mas se for ver no Facebook mesmo, os Gorgonzolas no Face, tem que ver, o Thiago que tá aqui acompanhando, todos os ouvintes, tem que ver que é perfeito. O Bruce Willis também ficou muito legal. Bruce Willis tá legal lá. Ficou bem bacana também. E uma pergunta, por que Gorgonzolas? De onde que surgiu esse nome? Gorgonzolas, né? Então, esse Gorgonzolas, ele não tem muito sentido, assim, na questão da criação do nome. Quando a gente... Porque a história que antecede do Gorgonzolas remete ao Daniel Marcondes, né? Que não tá aqui com a gente agora. O Daniel, eu me formei com ele no teatro, como o Mauro comentou, era um ano que eu estava antes do Mauro. E o Daniel continuou fazendo shows e tudo mais. E eu me afastei um pouco do teatro porque eu estava mais na área corporativa, com palestra, treinamento, essa coisa toda, né? Inclusive, quiser me contatar, rafalobo.com.br, tamo aí, né? Com treinamentos. E daí a gente se reuniu... Rafael com PH, não vai me colocar com F que você não vai achar. Não vai achar lugar, não. rafalobo.com.br. E daí a gente juntando com outra criatura, né? Vamos montar o grupo, vamos inovar. Daí, num brainstorm qualquer, essa outra pessoa, que não, ironicamente não está mais no grupo, disse assim, putz, Gorgonzolas. Da gente, por quê? Assim, primeiro, o humor fedido. Né? É uma coisa assim, pô, é uma coisa de torcer o bico. E segundo, a questão dos pratos, digamos assim, que ele mais gosta. Risoto de gorgonzola, macarrão com gorgonzola. E o nome ficou. E é um nome que a gente é simpático. Tanto que esse gorgonzolas pelo mundo, que você poder olhar lá, né? A gente chama assim de Bruce Gorgonzola Willis. Porque é uma ideia, assim, de a gente brincar com essas coisas, que assim, todo mundo que faz sucesso é gorgonzolas. Então, é Forrest Gorgonzolas Gump, né? Então, é o Che Gorgonzolas Guevara. Então, a gente brinca com essa questão toda. E tem uma ideia do Douglas Baia, quando ele faz a abertura pra nós, ele que gravou a abertura pra nós, ele fala Rafael Gorgonzola Lobo, Mauro Gorgonzola Miller, e assim foi e acabou pegando. Marca, né? Fica marca. Inclusive, a gente tá querendo, nessa questão do humor sustentável, né? A gente tá se aproximando de pessoas, assim, profissionais, para fazer a produção da foto, produção do show. Segundo semestre, a gente volta com um espetáculo chamado Orgulho Hétero, que é a história de três amigos, né? Chama Orgulho Hétero da Adolescência ao Adultério. Então, é uma comédia do dia a dia daquela canalice que é ser homem, né? Da dor e a delícia de ser um homem, desde a época de namorado, quando você arruma namorado e muda com grupos, essa coisa toda. Segundo semestre, a gente volta com o espetáculo. E tem uma outra novidade que a gente pode contar ainda pro final do ano, que é que a gente vem para arrebentar com a ajuda do Estúdio Descartares, o pessoal dos Velhos Decrépitos, que é uma banda, né, de hard rock. São os caras que estão se aproximando com a gente também, que é uma novidade que a gente pode ainda tá no... Não, mas depois eles contam. Vamos lá, com o tempo, com jeitinho, eles contam. Infelizmente terminou. Para com isso. O Thiago vai ficar triste. Thiago. Beijo, Thiago. Agora ele mandou beijo. O Thiago não vai dormir. Agora ele não dorme mais. Tá certo. Meninos, obrigada. Nós muito obrigada. Eu que agradeço. Convide. 9h da noite, vamos lá. Hoje à noite, Curitiba Comedy Club, ali na Matheus Leme. E se você colocar no Google Curitiba Comedy Club, vai ter lá telefone, informação, tem tudo lá. 9h da noite hoje e o show de humor do Gorgonzolas, com stand-up, personagens e musical. Música ao vivo ainda, hein? É isso aí. E quem falar que ouviu no Vida News paga a mesma coisa, né? Paga o mesmo preço. A gente dá um abraço, E se der um sorriso... Um abraço, olha lá. E quem for vai concorrer ao sorteio das Gorgo Canecas, que essas Gorgo Canecas também estão em exposição ali no Facebook. Que tem as fotos do filme. As fotos do filme. Olá, São canecas exclusivas. Ora, vamos fazer caneca da cueca do Gorgonzolas. É legal, gostei. É uma ideia. Jogar pra plateia, ela joga um calcinhas e joga cueca. Boa ideia. E quando a gente fala sério, cheira mal. Por isso que é Gorgonzola. Mauro Gorgonzola Miller. Esse é o homem. Beijo, obrigado, viu? Rafael Gorgonzola Lobo, um abração pra você. Abraço pra todos aí, beijo. E o trio de ferro da capital, né? Vamos jogar bola, minha gente. Vamos ganhar essa porra aí. Tem que jogar. Vamos lá. Crônicas. Queixas-te demais, por vezes, de azar ou má sorte. Isso pra mim não existe. Notas azedume, irritação nos outros, por onde passas. Cada um de nós vê nos companheiros as imagens que traz consigo. Mas não projetamos apenas a nossa imagem, arrojamos de nós igualmente as nossas disposições mais íntimas. Se nos aproximarmos de alguém, transportando alegria ou aborrecimento, simpatia ou aversão,
a pessoa ou as pessoas que nos cercam passam de imediato a retratar-nos. Eles tiram uma foto mental daquele momento que você está passando por ela, ou de alegria, ou de destreza, de tristeza, de nervo, de irritação, de tudo. É esse retrato mental que fica. As disposições são chamadas as disposições psicológicas. Não te digas sem amigos e sem caminhos, a maneira de alguém que vive no mundo diante de portas fechadas. Acende a luz do teu sorriso na própria face e deixa que a bondade e a compreensão te orientem os modos e as suas palavras. Trata os outros como desejas que os outros se tratem. Em seguida, observa os resultados. Vamos que vamos, minha gente! Olha, esta crônica está na Rede Mercosul, no blog da Rede Mercosul.blogspot.com.br, e você também pode encontrar nas crônicas de Rogério Taide no site www.acontececuritiba.com.br. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, toda a equipe do Vida News. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rogério Ataíde. Boa tarde a todos vocês que acompanharam até agora o programa Vida News. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, Mauro Miller e Rafael Lobo, que estão saindo do nosso estúdio. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã, 3 horas da tarde, mais jornalismo aqui no Vida News. Fique agora com a nossa programação local, 3h15. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.